Muito boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui no canal e hoje estaremos trabalhando com o Proxmox. A ideia é fazer a migração de uma VM Windows Server 2019 em cima do Hyper-V para o Proxmox. Essa ideia, né, foi dada pelo Luciano Rodrigues e creio que seja um tema bastante interessante. Eu imagino que seja uma configuração bastante corriqueira. Se você está interessado em estar migrando aí as suas VMs do Hyper-V para o Proxmox, esse vídeo com certeza vai lhe ajudar. Vamos à apresentação do cenário. Para essa configuração, vamos utilizar uma VM Windows Server, né, um convidado Windows Server 2019, que está instalado no Hyper-V e esse Hyper-V está instalado no Windows Server 2012 R2. Eu iniciei, né, criei essa VM utilizando a configuração de VMs de geração 2, que já vem com controlador SCSI e também inicialização segura. Tá? Ele vem também com boot EFI, diferente da geração 1 que utiliza boot Legacy. Também vamos fazer a migração dessa outra VM, Windows 2019, com a diferença que essa eu pretendo instalar os drivers VirtIO antes de fazer a migração. Essa VM está instalada também no Hyper-V, também é uma VM, uma máquina virtual de segunda geração, porém tem uma diferença aqui, que aqui eu deixei habilitado o TPM. Tá? Para fazer a migração não vai ter nenhum passo a mais devido a essa configuração, mas eu achei interessante mostrar que é possível também. Essa VM aqui tem um detalhe interessante, que esse Hyper-V eu instalei em cima do Windows 10, e esse Windows 10 está instalado em cima do Proxmox. Tá? Então é mais uma situação de alinhamento de VMs, né, quando ocorre isso aí, né, quando eu tenho um Hyper-V dentro de outro Hyper-V. Um detalhe que eu quero mostrar para vocês antes da gente iniciar é que quando eu fui criar essa máquina virtual, eu dei primeiro o nome para ela de Windows 10. Tá? Daí depois eu acabei instalando o Windows Server. Então a gente vai estar verificando esse nome de arquivo aqui, mas ele é referente à VM 2019 aqui, Windows Server 2019. Então, antes da gente iniciar a migração, como a ideia é essa VM aqui, a gente instalar os drivers VirtIO antes da migração, né, para ele já estar com os drivers no Windows. Vamos mudar aqui a ISO do Windows Server 2019 para a ISO do VirtIO Drivers. Tá? Isso aqui você consegue pesquisando no Google e também no próprio site do Proxmox, você consegue esses drivers. Tá aqui o link direto para fazer o download. Vamos voltar aqui. Perfeito. Desconectado, aplicamos. Vamos conectar de volta na VM. Está aqui. Aqui embaixo já tem o instalador completo. Tá? Eu poderia instalar drivers manualmente, um por um. Mas aqui eu já instalo tudo de uma vez só. Drivers instalados, vamos desligar a VM. Perfeito, VM desligada. Temos a opção de exportar essa VM, clicando com o botão direito e exportar. Aí basta procurar onde eu quero salvar ela. Vamos ver se é muito demorado, eu imagino que sim. Mas vamos dar uma olhada aqui. Backup. Exportar. E foi bem rápido, inclusive. Beleza, tem essa opção, porém se a gente for ver aqui, é os mesmos arquivos que nós temos na pasta onde eu salvei a VM. Então, na prática, é só copiar e colar. Aqui eu já tinha feito uma compactação dela, tá? Só para a gente ver, realmente compacta bastante, as que eu utilizei o 7-zip. Tá?
Então, se for uma situação em que a gente vai, né, mandar esse arquivo via internet ou uma rede mais lenta, é uma opção interessante fazer a compactação desse disco, tá? Nesse caso, a compactação ela leva uns minutinhos também, então eu vou enviar direto, tá? Esse é o arquivo, tá? Esse é o arquivo do disco e eu vou estar mandando utilizando o INCP, tá? Tem outras maneiras que a gente vai abordar aqui no canal, utilizando um HD externo, utilizando pelo Linux, que daí utiliza também o SFTP, né? Que é em cima do SSH, porém nativamente. Pretendo também fazer mover esse disco utilizando um compartilhamento Samba, montando um compartilhamento Samba, ou talvez o NFS. Algumas ideias aí, conforme for surgindo, o pessoal for pedindo aí nos comentários, a gente pode estar fazendo, tá? Eu creio que esse é o método mais rápido e mais simples, porém não é o mais rápido de estar executando, mas não é o mais rápido de transferir. Então, assim, se for uma VM grande, eu considero talvez aí a opção de utilizar um HD externo, com, claro, USB 3.0, não é o caso aqui do meu servidor não tem HD, não tem USB 3.0, então ele também vai ser um pouquinho lento. Mas caso você estiver utilizando uma rede, né, uma rede gigabit, ou às vezes até menos, mas for uma rede gigabit, ele já se torna bem lento fazer esse tipo de transferência utilizando o SFTP, tá? O SFTP ele é mais lento que o Samba, e o Samba é mais lento que o NFS. Então, se a VM for muito grande, às vezes compensa você está perdendo um pouquinho mais de tempo para preparar esse ambiente, tá? Então vamos lá. Primeiro passo aqui é a gente criar uma nova conexão, né? Vou fechar aqui, abrir o INCP. O INCP é bem tranquilo de instalar, tá? Eu já vou aqui navegar nas VMs. Windows 10, hard disk, tá aqui o meu disco, tá? Cadê para criar uma conexão? Que estou perdido. Aqui. Vamos iniciar uma nova sessão. O host vai ser o IP do meu Proxmox. Lembrando que para essa configuração, o Proxmox tem que estar com SSH ativo, tá? Que a gente vai utilizar o serviço do SSH. Aqui é o usuário e aqui é a senha. Vou fazer o login. Eu já conectei antes, então ele não vai dar o recado de certificado, mas se for a primeira vez que estiver conectando, ele vai dar ali o aviso para aceitar o certificado autoassinado. Eu vou criar uma pastinha aqui só para separar. Aqui eu também tenho outros discos que eu já migrei para lá, tá? Para a gente testar. Depois eu pretendo importar também do VMware. Então, vamos criar aqui uma pastinha só para ficar separado. Vamos colocar Windows. Não, peraí. Estava renomeando o arquivo. Aqui. Windows. Agora é só arrastar e ele vai começar a transferir, tá? É um pouco lento. O SFTP é um pouco mais lento que o Samba, porque ele utiliza a mesma criptografia do SSH. Mas é a maneira mais simples, vocês viram, é só instalar o INCP e já mandar para lá. Eu vou fazer também, eu vou copiar também na outra VM. Nessa aqui, eu também vou estar pegando esse HD aqui e vou estar copiando também para o Proxmox. Vai ser outro servidor, né? Vocês verem aqui, eu estou com dois hosts abertos, eu estou com esse aqui e esse aqui, tá? Essa VM, estamos copiando para cá, para esse host que está aberto. E a outra VM que está em cima do 2012, eu vou copiar para cá, né? Então serão dois hosts Proxmox separados. Aqui no Windows 2012 também estou utilizando o WinSCP, o processo é o mesmo. A diferença é que aqui eu também vou jogar um arquivo 7-zip, né, zipado. Vocês vejam que fica bem menor o tamanho do arquivo. E a ideia de eu mandar esse arquivo é para a gente ver como é que se descompacta lá no Proxmox, né? Então, só recapitulando, né? Se for uma situação que tiver uma VM muito grande, às vezes pode ser interessante compactar ela antes. Claro que leva um tempinho para estar compactando, né? A transferência no Windows Server 2012 já terminou. Então vamos aqui no Proxmox. Não é esse, é esse aqui. Se a gente der um ls aqui, vamos ver a pasta Windows que eu acabei de criar. Vamos entrar dentro dela. Se você precisar navegar para outro local, às vezes no teu root não tem espaço. Aqui.
você pode estar navegando por aqui, tá? Ó, aqui tá todas as pastas do Proxmox. Então você pode navegar aqui para até o ponto, né? Ponto de montagem que tiver mais espaço e jogar o arquivo direto para lá. No meu caso aqui eu não tenho muito espaço no root para esse host, né? Mas eu tenho aqui o suficiente. Tenho 14 GB livre ainda, vai ser mais que o suficiente. Tá? Tô dentro dela aqui. Tá? Então eu vou o primeiro passo vai ser exportar. Eu vou abrir um shell para não correr o risco de eu acabar fechando, porque quando eu troco, vamos supor que eu faço alguma coisa aqui, né, num top aqui, por exemplo. Se eu troco, pronto, e volto para cá, ele abre outro shell, tá? Então ele fecha aquele lá, tá? Então eu vou abrir, eu cliquei no shell, vou abrir um, ou posso acessar via SSH também, tá? Pode ser uma opção. Então, se dá um SSH, tá aqui. Então, vamos lá, cd Windows, estou dentro daquela pasta. Então, tá zipado o arquivo, né? Eu vou ter que compactar, tá? Eu utilizei o setzip para compactar. Então, para descompactar, eu vou utilizar o p7zip, tá? Para instalar ele, basta dar um apt install p7zip full. Ali, tá? Só instalar ele e aí eu já posso utilizar p7zip -d e o arquivo. Então, Enter, vou deixar ele trabalhando aqui, vou minimizar e agora eu já vou criar uma VM para receber esse disco, tá? Eu deixei aqui aberto algumas boas práticas do Proxmox, tá? Então, sempre que for fazer alguma coisa, né, no Proxmox, um sistema X ou sistema Y, é sempre bacana estar dando uma olhada, né? Então, vou colocar aqui, né? Windows Server, ó, Server 2019, Proxmox. É possível que ele, ó, boas práticas, ele já dá aqui pra gente, esse link que eu deixei aqui. Ele é em inglês, mas a tradução é bem fiel. Tá? A tradução é bem fiel, só vim aqui com o tradutor. E aqui ele já diz algumas dicas para fazer a configuração da VM, tá? Porém, eu quero salientar o seguinte, a gente está migrando essa VM. Então, por exemplo, utilizar o SCSI, o Virtual SCSI, não vai botar, tá? Utilizar uma placa de rede também SCSI, eu acho que ele sugere aqui também, né? A placa de rede, deixa eu ver aqui. Cadê? Descartar, onde é que ele bota a placa de rede aqui? Era para ser uma das últimas coisas. Define, ó, memória, se necessário, defina virtual para virtualizado para a rede. Também não vai funcionar, tá? Por quê? Porque a gente tem que instalar os drivers virtual primeiro. No caso daquela VM que a gente instalou, que é essa aqui, né? Que a gente está migrando agora. Essa aqui. Essa aqui a gente instalou o Virtual Drivers. Então, o driver de rede, virtual para virtualizado, vai funcionar. Porém, ainda o SCSI, sempre que a gente boota com o SCSI, ele sempre dá um errinho, tá? Eu vou estar fazendo alguns testes depois e no próximo vídeo eu mostro ali, né, o que acontece quando a gente utiliza o SCSI para uma máquina migrada e como corrigir, né? Se eu conseguir a solução, né? Eu vou dar uma olhada certinho. Mas se for fazer uma instalação do zero, eu recomendo estar utilizando o Virtual SCSI para disco. E aí você, junto com a instalação, você também coloca a ISO do Virtual. Tá? Eu vou estar ensinando depois a fazer a instalação utilizando o SCSI. Mas agora a gente vai criar a VM. Então vamos criar uma VM nova aqui. Vamos botar um ID mais alto para separar das outras aqui. E vamos chamar de Windows migrado sem Virtual. Tá? Que esse aí a gente não instalou os drivers antes de migrar. Então vamos dar um next aqui. Eu não preciso de CD-ROM, mas caso, né, eu fosse instalar os drivers, não, já vou até deixar os drivers, essa ISO dos drivers junto. Vou selecionar o Windows, é um Windows 2019, então ele já vai alterar algumas coisinhas para mim no modo compatibilidade. Ó, aqui ele trouxe Virtual SCSI, tá? Não vai funcionar, então eu vou alterar aqui. Na verdade aqui eu não preciso, posso deixar Virtual SCSI, não vai fazer diferença. Ou posso deixar o default,
não tem problema, porque na hora de atachar o disco eu não vou colocar como SCSI, tá? Então, e a BIOS aqui, um detalhe interessante, a BIOS tem que ser UFI, porque é uma geração, a gente está trazendo uma VM de geração 2, tá? Eu vou deixar default aqui, que é a Legacy, que é a BIOS, só para vocês verem que não vai botar, tá? As boas práticas lá também pedem para adicionar, habilitar o QEMU agente, só que daí, mais uma vez, para isso aqui funcionar tem que estar instalado, né, os drivers. Parte de disco, vou excluir aqui. Pode ver que como eu selecionei lá que é o Windows, ele já trouxe até IDE aqui para mim, tá? Mas eu vou excluir. Eu não vou precisar desse disco agora. Eu não vou precisar desse disco porque eu vou trazer ele, vou importar, né? Então dá um next aqui. VM eu gosto de usar host, tá? Até aqui eu acho que ele não fala nada em relação ao configurações de memória conforme necessário. Continue. Não traz nada aqui. Vou botar aqui 8 núcleos. Aqui, eu vou desativar o Balloning por enquanto, porque eu não instalei os drivers, tá? Ele precisa dos drivers para poder funcionar aquilo ali direitinho. Se eu instalar, até vou iniciar, tá? Ele não vai dar, não é para dar nenhum erro, pelo menos nunca tive nenhum erro com 48. E Network, aqui também, ó, aqui ele já puxou Intel, tá? Se eu colocar para virtualizado, não vai funcionar, tá? Eu vou colocar Intel e vou confirmar. Tá. Para teste, eu vou adicionar mais uma placa de rede. Tá? Eu vou adicionar uma placa de rede para virtualizado nessa VM. Tá? Então ele vai ficar com duas placas de rede, porém uma, evidentemente, não vai instalar, mas só para a gente ver que a hora que a gente instalar os drivers VirtIO, ela vai habilitar. E eu também vou instalar outro HD utilizando o SCSI. Tá? Ó, SCSI. Tá? Uma recomendação que eles colocam ali é para utilizar o cache Watchback. Isso aqui é menos seguro, porque se faltar energia, né, no momento que está fazendo uma gravação, você corre o risco de perder dados. Tá? O que é perder dados? É corromper o disco, vai dar boot ali e dar um pau. Tá? Mas esse método de cache aqui, ele dá um pouquinho mais de desempenho. Tá? E ele coloca também ele recomenda utilizar o descarte. Aqui tem a opção de backup. O que é isso aqui? Se você for adicionar um disco secundário nessa VM que vai ter só besteira, vou guardar, sei lá, uns negócios, uma instalação de programa, por exemplo. E não é bacana que eu fique fazendo backup, gastando recursos fazendo backup desse disco, aí você desmarca aqui. Daí quando você fizer uma job de backup no Proxmox, ele vai fazer o backup de todos os discos que estão marcados. E esse aqui vai ficar de fora, tá? Como esse eu vou deixar sem, porque esse aqui na verdade eu vou colocar só para vocês verem que a hora que a gente instalar o driver, esse cara vai habilitar, tá? SSD Emulation é para ele aparecer lá no gerenciador de tarefa como SSD. Então, SCSI 0, vamos adicionar. Beleza. Agora, vamos lá na linha de comando, vamos voltar lá no... Ó, já terminou de descompactar. Então, vamos dar um ls aqui, vamos dar uma olhada no arquivo. Tá aqui, ls-lh para dar uma olhada no tamanho. Tá aqui, ó, tem 9 GB esse disco. Então, vamos utilizar o seguinte comando para fazer. Para trazer esse disco que a gente acabou de trazer de lá, vamos trazer para cá. Tá? Eu poderia usar um comando chamado QEMU import, perdão, convert. Não é? Imagem convert? QEMU. QEMU imagem convert. Não completa? Completa sim. Precisa especificar uma imagem. Tá? Eu tenho até alguns comandos aqui. Pronto, cadê? Aqui, ó, tem alguns comandos úteis, né? Até vou apresentar para vocês aqui. Esse aqui é para a gente setar um disco, né? Pode ser um HD externo, a gente também vai estar fazendo isso aí, vou estar demonstrando como é que funciona aqui no canal. E aqui o que eu comentei ali do Convert é esse aqui, ó.
tá? Então, se eu quisesse converter ela, essa imagem primeiro, eu utilizaria QEMU imagem, converte, "-f", que seria o tipo de imagem que eu vou estar utilizando para converter, "-o", que seria o output, qual que é a imagem que eu quero que vire, né? E aí eu colocaria o caminho da imagem que está entrando e da imagem que está saindo, tá? A gente vai utilizar este comando aqui, ó, qm import disk. Então, qm, na verdade, qm import disk não é o comando correto, né? O correto é qm disk import, tá? Mas o qm import disk funciona também, tá? Se vocês qm import disk. Ó, tá vendo que ele trouxe aqui os parâmetros? Né? Então ele funciona também, a única diferença é que na verdade o correto, o comando correto mesmo é esse aqui. Então vamos utilizar, ó, ele já até trouxe pra gente aqui como é que tem que fazer para importar. Então, qm disk import, o ID da VM, que a gente selecionou aqui, 990, é para ela que eu quero mandar, tá? O source seria a imagem, deu um tab aqui, ele já puxou. Tá? E o storage é onde eu quero que essa imagem, que ele joga essa imagem. Eu vou colocar no local LVM. Tá? Então vamos botar aqui, local LVM. Tá? Poderia jogar para esse aqui também? Poderia, só que esse aqui é um disco do tipo diretório. Tá? Então ele não vai fazer um volumezinho de LVM certinho. Aqui já é LVM, então aqui ele tem mais performance, né? É uma configuração melhor, tá? Utilizar o LVM. Claro que para quem não está habituado com LVM pode, né, pode causar um pouquinho de estranheza, porque daí ele não utiliza um arquivo mesmo, né, igual um ponto .vmdk ou um ponto .vhdx, por exemplo, que a gente viu aqui no Hyper-V. Ele vai criar um volume dentro ele vai criar uma partição, é como se fosse uma partiçãozinha dentro do HD, né? Então vamos dar um Enter aqui e ele iniciou, tá? É bem rapidinho. Vamos deixar ele trabalhando aqui, vamos dar uma espiada como é que está o outro, tá quase também. Eu vou dar um pause. Aqui. Eu vou dar um pause no vídeo e daqui a pouquinho eu volto. Ó, já finalizou a importação e ele disse aqui, ó, a importação foi feita com sucesso e o disco está com esse nomezinho aqui lá na VM. Então vamos dar uma olhada aqui, clica aqui, ó, tá aqui o disco como não usado. Eu vou clicar 2 vezes nele para atachar o disco na VM. Então ele pergunta como é que eu quero fazer essa conexão. Se eu colocar SCSI aqui, eu já sei que não vai funcionar, porque eu não instalei os drivers aqui. E mesmo se instalar os drivers, ainda é comum apresentar um erro de boot inacessível, tá? Então, como é que eu vou iniciar esse disco aqui? Eu vou colocar ele como SATA. Poderia usar IDE também, mas IDE, acho que SATA seria mais indicado e também mais rápido, né? Vou utilizar as mesmas recomendações lá e vou adicionar, beleza? Agora, beleza, eu adicionei esse disco. Como eu não adicionei ele na instalação, na criação da VM, ele simplesmente não está habilitado para fazer o boot. Então eu tenho que vir aqui em Options e aqui eu tenho Boot Order. Ó, o disco que eu acabei de adicionar está aqui, ó. Tá? O outro disco que eu também adicionei depois também está aqui, mas não está habilitado. Eu vou desabilitar esses outros dois, tá? E vou habilitar esse aqui, que é o que a gente acabou de importar, e vou dar um OK. Lembrando que a imagem está com inicialização UFI e a nossa BIOS aqui ó, em hardware está como Legacy. Então vamos dar um console aqui e vamos iniciar. Vamos ver o que ele vai apresentar para a gente. Ó, a VM vai ficar em loop. Por quê? Porque ele não conseguiu achar o boot e também eu não tenho nenhuma outra opção de boot. Né? Eu desabilitei todas as outras opções de boot. Então vamos dar um stop nela aqui. Beleza, desligou. Vamos vir aqui em hardware e vamos trocar BIOS. Vamos colocar que a gente quer a BIOS UFI. O Proxmox, quando a gente muda para o UFI, ele pede para a gente criar, né, um disco EFI para ele colocar as informações, né, para ele arquivar as informações do boot. Né. Nesse caso, a gente está migrando o Windows. Né. Se a gente estivesse instalando, a gente poderia fazer isso, seguir a orientação dele e criar ali um disco EFI. Nesse caso, como a gente está migrando, aquele disco que a gente está trazendo já está com essas informações embutidas na imagem. Então, só vou dar um OK aqui. Ele vai dar um aviso, né, que é uma configuração errada.
Mas se eu estivesse fazendo a instalação do zero, eu poderia criar aqui, acho que até tem aqui, ó. Poderia adicionar. Quando eu vou fazer a instalação, quando eu vou fazer criar uma máquina virtual e eu já seleciono, por exemplo, o Windows 11, tá qualquer nome aqui. Eu seleciono aqui Microsoft Windows 11, vou pegar qualquer arquivo aqui. Ele já automaticamente ele muda a BIOS aqui para o FI e ele habilita aqui para que eu adicione um TPM, um storage TPM e também um EFI, tá? Então ele trabalha com 2 discos a mais, né, 2 arquivinhos a mais para tratar essas duas funções ali, tá? Nesse caso eu não vou adicionar nenhum EFI e só alterar a BIOS aqui mesmo e vamos dar um start aqui, vamos ver se vai botar. Ó, até ele deu o avisinho aqui, né? É o mesmo aviso que ele mostrou pra gente antes, né? Ó, não tem um disco FI configurado, mas ele já achou o boot, ó. Já encontrou o boot e já está startando. Então tá aí, já iniciou também. Então, aqui. Vamos dar uma olhadinha nos drivers dele. Ó, SCSI Controller, Internet Controller e PCI Device, tá? São 3 drivers aqui que ele não conseguiu instalar não conseguiu fazer a instalação de maneira automática. Então a gente vai instalar agora os Virtual Drivers. Ó, ele não apareceu também o meu drive de CD. Eu vou desligar essa VM e vou ligar de novo e em teoria já é para ela trazer o driver de CD na hora que ela ligar. Então vamos dar um shutdown. Enquanto isso vamos dar uma espiada aqui na minha outra VM. Já terminou aqui. Então vamos só dar uma olhadinha se já está aqui mesmo. Ó, CD Windows. Ó, essa também já veio para cá, só lembrando que o nome aqui está errado, né? Mas o sistema mesmo é o Windows Server 2019, tá? Nesse aqui a gente instalou os drivers Virtual SCSI, Virtual Drivers antes da gente fazer a migração. Então eu vou adicionar uma VM aqui também. Aqui já desligou? Já desligou, deixa eu conferir se o driver, está aqui o driver de CD, está aqui. Vamos ligar ela e vamos voltar para cá. Aqui eu não vou precisar extrair, né? Porque eu já mandei como VHDX normal. Então vamos criar uma VM para ela. Aqui. Botar também o mesmo, botar 991 para a gente saber que é diferente. Windows migrado com drivers. Pronto. Não preciso de CD. Não, na verdade eu vou. Não preciso de CD-ROM aqui. Só tem um detalhe. Vou colocar aqui que é o Windows para ele trazer algumas configurações já. Vou deixar virtual aqui mesmo. A gente não vai utilizar também aqui. Vou tirar o HD. Aqui eu até vou adicionar um disco SCSI, tá? De 1 GB. Só para a gente verificar se, como a gente instalou os drivers antes, ele na hora que botar ele já é para reconhecer esse disco, né? Não é para aparecer aquele errinho lá no gerenciador como apareceu nesse camarada aqui. Então avançamos. Eu vou botar, pode botar 8 também. Tá. Aqui vamos botar 4 GB.
Network eu vou colocar já o para virtualizado, que é para ele já reconhecer, já que a gente instalou antes os drivers. E finish. Enquanto ele cria, já vamos vir aqui. Beleza, já criou. Vamos conectar também via SSH para não correr o risco da gente mexer, mudar, né? Mudar aqui, por exemplo, do console e perder o que está fazendo. Então vamos dividir a tela. SSH root 172.31.0.100 e tá lá, cd Windows e o comando é o mesmo, qm disk import o número da VM, a gente criou 991, o arquivo tá aqui e onde eu quero salvar. A diferença é que eu tenho mais de uma opção nesse host aqui, né? Eu tenho esse carinha aqui, que é BTRFS, é uma RAID de HDs normais, né? São discos mecânicos. É uma RAID 0 com 2 discos mecânicos de 1 TB cada. Aqui é um NVMe em ZFS e aqui um SSD normal. Deixa eu ver como é que estamos de espaço aqui no NVMe. Qualquer coisa a gente manda para ele. NVMe está aqui. Tem 134 GB suficiente para a gente mandar para lá. Então é para lá que a gente vai mandar. NVMe. E não, cancela. Aqui eu posso passar algumas opções, tá? Mas aqui a gente não precisa. Pode vir no padrão mesmo que já vai nos servir. Esses comandos, a explicação deles também tem no Proxmox, no fórum, na própria documentação. Se vocês estiverem precisando alguma configuração diferente do que a gente está mostrando aqui, às vezes vale a pena dar uma olhadinha lá. Aqui. Vamos ver se já apareceu o Virtual I/O Drivers. Não apareceu ainda. Ô, mistério. Deixa eu ver como é que eu taxei esse disco aqui. IDE 2. Vamos remover esse cara. Vamos desligar de novo. Ó, já migrou a VM, né? NVMe, o SSD NVMe. Apesar que aqui também é o NVMe, só que é o NVMe em cima de um protocolo SCSI. E aqui é direto no hardware, né? Então já está aqui, ele já disse para mim que já está disponível lá para a gente atachar esse disco. Então vamos vir aqui, hardware, e está aqui. Vamos atachar esse cara. Não vou colocar como SCSI, se eu colocar como... Até vou colocar como SCSI para vocês verificarem o erro que... é capaz de não dar erro agora, né? Só porque eu estou dizendo que vai dar. SSD Emulation. Vamos adicionar aqui como SCSI. E detalhe, né? A BIOS aqui eu criei de novo como default. Tá? Eu só vou mostrar para vocês aqui que eu poderia criar direto a BIOS já. Ó, vamos colocar aqui, Microsoft 2019, aqui sim. Eu poderia selecionar a BIOS como UEFI já aqui, e aí ele ia pedir o storage, né? Mas nesse caso eu não tenho como adicionar esse storage porque eu estou migrando essa máquina. Não vou instalar do zero, então eu só clicaria aqui. Ó. Pronto, desmarcou e seguiria com a criação da VM normal. Nesse caso aqui a VM já está criada, vamos trocar para UEFI. Vou alterar o boot aqui para a gente selecionar aquele disco que a gente acabou de migrar. Podemos até jogar para cima aqui. Eu gosto de desmarcar os outros para não correr o risco de ficar trocando de um para o outro. E vamos iniciar.
Aqui eu tirei o CD-ROM, vamos colocar um CD-ROM de novo. É 0, será que ele aceita? Aceita. Então, aqui, Virtual Drivers. Adicionou. Vamos dar Start. Ó, tá aí o erro. Tá? Possivelmente tem que adicionar esse driver na imagem de instalação do Windows, na imagem de boot do Windows. Eu vou dar uma olhadinha depois e aí isso aqui fica para um tema para um próximo vídeo. Tá? Mas a gente já viu que não funcionou e a gente quer fazer essa máquina ligar, né? Então como é que a gente vai fazer? Vamos desligar ela. Pronto. Desligamos ela, a gente vem aqui. Beleza, botei o disco aqui, já está anexado, né? Se eu vir aqui, ele não deixa eu mudar. Como é que eu vou fazer? Eu vou desatachar ele e atachar novamente. Tá? Só que agora eu vou selecionar SATA aqui. Quando eu tiro o disco e coloco de novo, ele tira também da opção de boot, tá? Então eu tenho que voltar aqui, boot order, e colocar esse cara de novo aqui. Aqui, SATA. E vamos iniciar a VM. Aqui já ligou, nesse um outro aqui que a gente quer instalar os drivers. Aqui também. Como ele deu aquele erro, né? Ele entrou no. Vamos dar um continue aqui. Ele entrou no modo de recuperação, né? Ele reconheceu que deu um errinho. Ó, agora sim tá aqui. Então vamos instalar também. Enquanto isso, já vamos abrir também assim o menu de gerenciador de dispositivos. Aqui. Então vamos ver o comportamento aqui na hora que a gente instalar esse bicho. Poderia desmarcar algumas coisas que não estão em uso, mas também instalar também não vai fazer mal. Ó. E aqui já iniciou nosso outro Windows. Ó, perceba que ele já iniciou também a placa de rede, sendo que a placa de rede que a gente colocou aqui foi uma... Cadê? Ó, foi uma VirtuO para virtualizado. Então, os nossos drivers que a gente instalou antes de migrar funcionaram. Então, vamos dar uma olhadinha, ver se foi tudo mesmo, se ficou alguma coisa para trás. Devs Manager. Ó, tá tudo instaladinho ali, storage. Ó, Red Hat VirtuIO SCSI. Tá aqui. Então tá tudo certinho. Se a gente vir aqui no gerenciador de disco, nós vamos ter que enxergar aquele disco SCSI que a gente adicionou de 1 GB. Tá aqui, ó. Vou botar online. PT. Tá aí o bicho. Então, esse aqui tá visto, tá funcionando, tá migrado, né? Então, tá aí, é uma boa prática, tá instalando os drivers antes. Ó, detectou até os dois HDs aqui, um SATA e um SCSI. Tá? Então, é uma boa prática a gente estar instalando os drivers antes para já subir, né, tudo certinho. E aqui, ó, beleza, terminamos de instalar. Aqui também agora já detectou, né? O SCSI controller ainda não. Possivelmente eu vou ter que reiniciar para ele habilitar. Ou eu posso forçar a instalação aqui. Virtual SCSI 2019, MD64, ok, next. Não é possível habilitar. Vamos reiniciar esse bicho aqui que ele tem que... Ah, mas espera aí. Eu usei o Virtual SCSI mesmo? Não. Aí não vai instalar, né, amigo? Então, aqui eu usei outro controlador SCSI, ele tem alguns modos de compatibilidade, tá? São controladores bem comuns, LSI, a MegaRAID também é bem comum, então é bem simples, é bem fácil de achar driver para ela. E se você estiver migrando uma VM que está vindo do VMware,
aí a opção mais indicada seria esse camarada aqui que já vai estar instalado. No caso ali não instalou a SCSI, nem vai, né? Porque eu não estou utilizando o Virtual, eu instalei os drives da Virtual. Ali para resolver é simples, é só selecionar Virtual aqui, ele não vai habilitar na hora, eu vou ter que desligar a máquina e quando eu ligar de novo, ele já vai subir. Mas tá aí, eu vou estar encerrando o vídeo, tá visto que funcionou, até o outro lá também já está instaladinho, já está tudo certinho. Tá aí, os dois modos de migração, um utilizando o TPM, o outro não, e os dois em UFI, todos os dois uma VMs de geração 2 do Hyper-V. Tá? Lembrando que o Proxmox também tem suporte a TPM, a gente viu aqui, dá pra gente adicionar um storage, né, para armazenar os estados do TPM. Beleza, pessoal? Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Um forte abraço e até a próxima.